Boa tarde, sétima séries. Nossa aula de hoje tem o intuito, como você pode ver, de revisar todos os gêneros, o conteúdo de forma geral que nós vimos no primeiro bimestre, aqui chamado de primeiro corte. Então, nós vamos recapitular tudo aquilo que vocês viram. Se não me engano, foram 4 gêneros textuais. Então, nós vamos ver, aliás, vamos rever estes gêneros para que você refresque sua memória e, consequentemente, internalize esses gêneros e não esqueça deles tão fácil, ok? Então vamos lá, vamos relembrar aqui, passar rapidinho por cada um desses gêneros, conceituando e trazendo as características e exemplificando eles. O primeiro gênero que nós vimos nesse bimestre foi o gênero notícia, que é um gênero de caráter jornalístico, né? Afinal, a notícia ela é divulgada através dos meios de comunicação, jornais, televisão, rádio, internet, revistas e etc. Vamos ao conceito do que é, né, o gênero notícia, ou do que é a notícia propriamente dita. Como você pode perceber, a notícia ela é um gênero textual, ou seja, é um texto, né, de caráter jornalístico e não literário. Por que jornalístico? Porque ela é verídica. Eu ainda tratei desta questão várias vezes com vocês, né? A notícia ela não é literária, ela é jornalística. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela trabalha com fatos verídicos. Ela não inventa informações. Ela narra as informações, ela descreve, melhor dizendo, né, as informações, os fatos que aconteceram, né? Os fatos do dia a dia, enfim, através de meios de comunicação diversos. Outra característica muito importante dela é que ela é, por ser um texto jornalístico, ela é consequentemente um texto informativo, porque qual a função da notícia? Né? Informar o leitor ou o espectador dos acontecimentos ali que estão sendo divulgados, né? Como eu disse, aqui nós temos uma série de meios de veiculação da notícia, né? Você pode ver aqui que ela é propagada através de jornais, revistas, internet, rádio, enfim, né? Uma série aí de meios de comunicação onde esse texto de caráter jornalístico e informativo é veiculado, correto? Quais são então as principais características desse texto chamado notícia? Eu reuni 9 aqui para que ficasse mais simples para você. Então vamos dissertar sobre cada uma delas aqui rapidamente. Primeiro ponto aqui é que a notícia, como eu disse, ela é um texto de caráter informativo, né? A função dela é o quê? Informar o leitor ou espectador. Segundo ponto, que é também um texto descritivo ou narrativo. Como assim? Você se lembra que narração é o ato de contar uma história. E quando a notícia acontece, quando o fato acontece, ele não deixa de ser uma história. Só que quando se conta uma notícia, você narra os fatos sem inventar. Você narra os fatos reais, correto? Narrando e descrevendo minuciosamente o que aconteceu. Por exemplo, aconteceu um acidente, o repórter vai lá, colhe toda a informação possível, narra a história, descrevendo detalhadamente o que aconteceu. Ok? Terceiro ponto, são textos relativamente curtos. Você vai encontrar textos maiores? Sim, mas a maioria das vezes os textos são curtos. Quarto ponto, obviamente, por ser uma notícia, ela é veiculada aos meios de comunicação, como já fora dito várias vezes, jornal, internet, televisão e etc. Quinto ponto, linguagem formal. Se você vai escrever uma notícia, você não pode utilizar uma linguagem informal. Né? O que é linguagem informal? Falei diversas vezes. É a linguagem que a gente usa no dia a dia, em casa, com amigos. Posso utilizar essa linguagem para escrever uma notícia? Não, porque eu preciso de uma linguagem formal. É um texto, né, de caráter jornalístico, tem que ser bem redigido. Sexto, texto tem que ter título, né? Principal e auxiliar. Vocês devem se lembrar aí que eu cobrei muito isso também, inclusive na produção textual de vocês. Sétimo, textos em terceira pessoa e impessoais. Sim, os textos precisam ser em terceira pessoa e precisa haver impessoalidade, ou seja, você não dá a sua opinião, você narra o que aconteceu. Oitavo, utiliza-se o discurso indireto, tá? Não utiliza-se o discurso direto. E por fim,
O nono são fatos reais, atuais e cotidianos, né? Pois a notícia acontece todos os dias. Todos os dias os repórteres colhem informações novas para serem noticiadas, ok? E aqui nós temos aquele exemplo, né? Para ficar bem claro, como eu disse para você, esse aqui é um exemplo de uma notícia veiculada a um jornal. Então você tem aqui o título, né? O subtítulo e o corpo da notícia, que vem geralmente também acompanhado com uma imagem, tá? Uma foto. O que nos leva ao segundo gênero que nós vimos, que foi o gênero estatuto, que é um gênero bastante formal também, como você pode ver que ele está até escrito em um pergaminho, o que mostra que ele é bastante sério, né? E tem toda a relação com o contexto de leis. O que vem a ser então esse gênero estatuto? Eu peguei no Google aqui um conceito de estatuto e ele diz, olha aqui, acompanhe comigo. O estatuto é o regulamento ou conjunto de regras de organização e funcionamento de uma coletividade, instituição, órgão, estabelecimento, empresa pública ou privada. Ainda, o segundo termo, lei ou conjunto de leis que disciplinam as relações jurídicas que possam incidir sobre as pessoas ou coisas. Então, o que é o estatuto? Ele é uma série de conjuntos, né? Ele é um conjunto de regras que organiza a coletividade, a empresa, a escola, a sociedade de uma maneira geral. Os estatutos servem para quê? Para que haja controle, para que haja regras, para que haja leis, para que a sociedade viva em harmonia, ok? Diferente do gênero notícia, que é um texto narrativo, o estatuto é um texto normativo. Por que é normativo? Porque ele estabelece regras, ok? Ele estabelece regras e nós precisamos lembrar de algo, eu vou até circular aqui para que você lembre, né? Porque ele institui o que? Direitos e deveres. Claro, o estatuto ele vai instituir, né, os deveres do cidadão, a regra, a lei, mas nós não vivemos só de, né, deveres, nós também temos direitos, tá? É muito importante você lembrar que na mesma proporção que nós temos deveres sociais, nós também temos direitos. E esses direitos são muito claros e objetivos. Quero destacar ainda aqui que é um texto, tá? Que utiliza linguagem objetiva, porém restrita, de difícil compreensão para a maioria dos leitores. Por que é de difícil compreensão? Porque você vai perceber o seguinte, como se trata de leis, né, de um vocabulário jurídico, o estatuto ele geralmente vai ter a linguagem de difícil compreensão. É aquela linguagem que os juízes utilizam, que os doutores utilizam, tá? Então, geralmente para a população de uma maneira geral, o estatuto, né, as leis ali redigidas não são tão fáceis de ser compreendidas. Por isso que é importante você, desde agora, eu lembro que nessa aula, inclusive, eu até mandei o Estatuto da Criança e do Adolescente para vocês, o ECA. Por isso que é importante, desde agora, que você tenha esse contato com esse tipo de linguagem, para que você cresça mentalmente e quando chegar, né, no seu ensino médio, na sua faculdade, você já esteja habituado e não sinta essa dificuldade de compreender esse tipo de texto, ok? Aqui eu trouxe a estrutura básica, né, de como um estatuto é redigido. Deixa eu só destacar os pontos para vocês aqui, tá? Primeiro ponto que você vai perceber nesse texto de caráter normativo é que o estatuto, ele vai ter, primeira coisa, lá em cima, tá? No cabeçalho dele. Cabeçalho não, tá? No topo. Vai ter a lei que deu origem a ele, tá? Por exemplo, lei tal, 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 vai estar escrita lá. Segundo, tem o responsável pela criação, então vai estar lá o nome da pessoa que criou aquele estatuto. Terceiro, o título do estatuto, né? Por exemplo, o que eu falei para vocês, né, que eu enviei, inclusive, é perdoe a letra, o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. E aí, dentro do estatuto, vai ter aquela divisão de várias e várias coisinhas, que são os capítulos, as seções, os artigos, os incisos, os parágrafos. Se você se lembra do estatuto que eu mandei para você, do ECA, você viu que é um texto de muitas peculiaridades. É muito complicado você ler, né? Mas
como eu disse, é importante que você se habitue agora, né, para que no futuro você sinta uma maior facilidade de compreender, ok? O que nos leva ao nosso terceiro gênero, que é o poema visual. Esse que é bem simples, né, pois se trata de um poema com características visuais. Então vamos lá. Eu sei que é muita coisa, mas vamos lá. Perdoe, aqui o meu texto bugou. O que é o poema visual? Tá? Primeira coisa, o próprio nome já é praticamente autoexplicativo, né? Como o próprio nome já diz aqui, ó, são produções literárias em que as imagens, formas e tudo que é capaz de ser captado pela visão ganham destaque. Como assim? Você se lembra do que eu falei, do que você produziu. O poema visual é o poema em que há o recurso da escrita, mas também do desenho, do visual. Deixa eu lembrar você aqui. Por exemplo, eu tenho esse poema aqui e você nota que o autor, obviamente, utilizou palavras para escrevê-lo. Mas também ele utilizou o recurso o quê? Visual, o recurso do desenho. O que ele fez? Ele formou um ponto de interrogação através do seu poema. Esse é o poema visual, é a utilização dos recursos visuais aliados à escrita, aliados ao texto, ok? O que nos leva à estrutura, né, algumas características essenciais do poema que você precisa lembrar e saber. Que o poema ele é um texto que geralmente vai possuir rimas, versos e estrofes. O poema visual ele vai utilizar rimas, né? Alguns sim, outros não, fica muito a caráter do autor. Mas o principal que você deve se lembrar é dos versos e das estrofes. O que é um verso e o que é uma estrofe? Vamos lá. Os versos são as linhas do poema. Então, cada linha de um poema, não importa o tamanho dela, tá? Por exemplo, aqui, ó, tá vendo? Cada uma aqui é uma linha, ó, onde eu estou passando o cursor, ó. Cada linha do poema se chama verso. E o conjunto de versos se chama estrofe. Eu ainda falei várias vezes para você não esquecer isso. Não esqueça. A linha se chama verso e o conjunto de versos se chama estrofe. Ok? Não esquece. Linha, verso, conjunto de linhas, estrofe. Ok? Então vamos ao nosso último gênero textual, que é o que nós vimos agora por último, você deve se lembrar muito bem. E foi o gênero infográfico, que também é um gênero bastante simples, mas vamos lá rapidinho para discorrer sobre ele. O que é o infográfico? Ele lembra um pouquinho o poema visual, por quê? Porque ele também utiliza imagem e texto. Mas o que é? Olha só, ele é um gênero que serve para transmitir informações. Lembra lá da notícia? Né? A notícia também não transmite informações. O infográfico ele transmite informações através do uso de imagem, desenho e qualquer outro elemento visual, tá? Basta você lembrar que nos livros geralmente vai ter muito infográfico, por quê? Porque a intenção dele é ajudar você a compreender melhor o conteúdo. Por isso que nós temos dois tipos de infográficos: os enciclopédicos, que geralmente nós vamos encontrar nos livros didáticos, com muitas informações, ó, o exemplo aqui, né, do corpo, e você tem muito texto apontando e tudo mais. E nós temos os infográficos específicos, que esses determinam um assunto a ser falado e ficam só naquele assunto, abordando as suas características, os seus problemas e tudo mais. Olha o outro exemplo aqui, né, do infográfico aqui sobre a doação de sangue enquanto portador enquanto tiver contaminado pelo Zika vírus. Então, o infográfico nada mais é do que aquele texto, entre aspas, tá? Que utiliza o recurso visual aliado ao recurso da escrita para transmitir informações específicas ou gerais, ok? Eu sei que é muita informação, mas nós finalizamos aqui. Espero que você tenha compreendido, tenha relembrado e principalmente tenha gostado. Um abraço e até a próxima aula.